você que está aí do outro lado da tela, vai fazer, está se preparando ou conhece alguém que vai se preparar para o Enem? A partir de agora, o Tela 20 vai levar até vocês dicas de como fazer essa prova bem feita. Tá aqui com a gente a Roberta Dutra, ela que é diretora e professora no Universitário. E por onde a gente começa, Roberta? Por onde a gente começa? A gente teria bastante dica, né, para dar para o pessoal, desde a preparação até os dias de prova, até as matérias. O Enem é uma prova que é bastante atualizada, né? Então eu sempre falo que além das disciplinas, aquelas que tu vai lá pro cursinho e aprende, as disciplinas de escola, também tem que estar muito ligado no que está acontecendo. Ler notícia, assistir noticiário, pesquisar a respeito de atualidades, essas coisas, né? Até nem somente para a prova de ciências humanas, mas nas outras provas vão aparecer aí algumas pesquisas atuais, algumas coisas nesse sentido também, né? Agora, em primeiro lugar, dia e horário de prova, para a gente deixar bem claro e depois partir para conteúdo. Certo. As provas acontecem em 2 domingos, dias 3 e 10 de novembro, e a prova inicia às 13h30, 1h30 da tarde, mas a 1h é o fechamento dos portões. Então todo candidato, todo mundo que for fazer o Enem, às 13 horas já tem que estar no seu local de prova. Então no primeiro dia 5h30, no segundo dia 5 horas de prova. E depois tá lá dentro, instalado, tá com a sua caneta, tá tudo certo, o que pode levar, o que não pode levar, essa é uma dica importante também. Essa dica é importante, né? Uma dica muito importante para não esquecer o documento de identificação, o mesmo que foi utilizado para fazer a inscrição, porque muita gente lembra da caneta, né? Lembra de levar uma água, que não pode ter rótulo, enfim, mas não lembra do documento de identidade, então muito importante também, não pode esquecer. Agora então, no dia da prova lá em sala de aula, é caneta, água, pode comer alguma coisa também? Pode. Existe um edital, mas acaba que às vezes cada escola faz de um jeito. Tem gente que deixa comer na sala, tem gente que não deixa. Infelizmente, nem sempre o edital é bem respeitado, né? O ideal seria não comer em sala de aula, se sentir fome ou alguma necessidade, enfim, sai, faz um lanchinho e retorna para a prova. Bom, vamos lá, vamos começar a falar de prova agora. O que essa pessoa que está estudando e está se preparando vai encontrar lá naquele papel escrito? Exatamente o que vai encontrar a gente também queria saber, né? Uma das perguntas sempre, o que vocês apostam de tema de redação? A gente não faz muitas apostas porque, né? Claro que os professores de redação normalmente vão mais direcionados, mas é difícil saber exatamente o que vai encontrar. Mas como eu falei, além das matérias, então tu tem prova de linguagem, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação, né? Então são 4 provas objetivas com 45 questões cada e mais a prova de redação, né? Uma pergunta que sempre fazem a respeito da prova de redação, tem que colocar título, se não colocar título zera? Não zera, é uma informação errada, mas a gente instrui até os nossos professores de redação, né, me deram essa dica, diz pro pessoal colocar título porque, né, isso agrega bastante na redação, né. As provas vão trazer assuntos, conteúdos de ensino médio, né, com muita coisa que a gente vê no cursinho, mas também, como eu falei, tem que estar bem informado, tem que saber o que está acontecendo, né. Por exemplo, esse ano teve lá um cientista chinês que pela primeira vez estava, né, produzindo seres humanos geneticamente modificados. Isso vai estar na prova esse ano? Provavelmente não, por conta da proximidade com a data da prova. Mas é um exemplo de coisa que a gente tem que estar atualizado. Pesquisas que são lançadas, né? Em questão de atualidades, assim, as questões de conflitos e tudo mais. Isso é mais relevante para a sociedade no geral. Exatamente. Aqui no nosso país pode estar na prova. E não só no nosso país, né? Mundialmente. Assim, Joia. Roberta, quando tem aquela perguntinha, é pergunta, é enunciado, como é que a pessoa vai saber o que responder e qual pergunta, qual resposta vai poder ser a correta ou não? Essa é uma grande questão, porque a prova do Enem ela é um pouco diferente das provas de vestibular, no fato de, a gente diz que tu não tem exatamente perguntas ali, né? O que acontece é que tu tem um texto de apoio normalmente, aí tu tem um enunciado, comando da questão, e as alternativas do Enem a gente entende que elas completariam aquele enunciado, né? Então tu lê o teu texto, tu tem ali a questão, e de acordo com coerência, inclusive a prova do Enem é muito em cima de coerência, né? Então, de acordo com a coerência, tu vai encontrar aquela alternativa correta. Nem sempre de 5 alternativas, isso acontece bastante na prova de linguagens, na prova de ciências humanas. Das 5 alternativas no vestibular, 4 estão erradas normalmente. E uma é a correta. No Enem, não. No Enem, as informações que estão ali nas alternativas, elas podem ser corretas.
mas não de acordo com aquele enunciado naquele momento. Então essa análise ela é bastante importante, ela deve ser feita. A gente tem alguns indícios, né, normalmente nas alternativas. Tem algumas dicas aí de como aquela resposta começa, verbo, substantivo, a conjugação do verbo em conjunto com o enunciado? Ela é uma prova que vai seguir um modelo, assim, né? Então, o que acontece? Ela, como eu falei, ela é uma prova bastante coerente. Então, por exemplo, na área de linguagens e, às vezes, nas outras áreas também, as alternativas, elas vão sempre começar da mesma forma, né? Então, se a alternativa A começou com verbo, a B vai ser um verbo, a C vai começar com verbo. E aí, só por esse verbo, que sentido ele traz, e se ele conecta com o que foi o final do comando, o final do enunciado da questão, tu já consegue perceber se pode ser aquela resposta ou não. E isso facilita quando a gente tem que anular as questões que não fazem muito sentido. Última dica, porque a gente já não tem muito tempo. Como escolher o que fazer primeiro dentro da prova, já que ela é tão extensa? O que acontece? A prova do Enem ela é uma prova onde tu deve demonstrar o teu conhecimento de forma coerente, mais uma vez, né? Então, o que acontece? As questões, os itens, né? A gente chama os itens aí do Enem, dentro de cada uma das áreas, começando que a gente não resolve uma prova por disciplinas, é toda uma área. Então, cada item dentro daquela área é bastante importante. Existem itens que são fáceis, itens que são médios e os itens que são difíceis, né? Qual é a forma ideal de fazer a prova? Separar ela por ciclos, né? Então, o primeiro ciclo seria a resolução de todos os itens fáceis. Por quê? Quando tu acerta os itens fáceis, tu tá demonstrando que tu tem conhecimento, que tu estudou e que tu te preparou. Quando tu acerta o médio, tu continuou naquela ideia de coerência do conhecimento. E aí tu chega na questão difícil. Um candidato que acerta questões difíceis, mas ele não acertou questões fáceis, por exemplo, a teoria de resposta ao item, que é o sistema de correção do Enem, vai julgar que aquele aluno chutou, né? Porque não tem como tu acertar uma difícil e tu não ter passado pela fácil. Então, o que acontece? Primeiro ciclo, questões fáceis, passa por toda a prova, não precisa fazer a prova do jeito que ela é entregue, né? Com a questão 1, começando naquela área, não. Dá uma olhada, vai para as questões que são mais fáceis, garante a base da tua nota. Segundo ciclo, vai para as questões médias, faz uma pausa, vai no banheiro, toma uma água, dá um tempo, volta, termina a prova com as questões difíceis, né? E lembrando que tem que sempre reservar um tempo para passar para a folha de respostas, o gabarito lá certinho para não ter rasura, para não ter maiores problemas, né? Agora, claro que a gente não consegue dar todas as dicas necessárias aqui, né, Roberta? Mas para quem tem interesse, existe aí um preparatório que o universitário aplica para quem vai fazer essa prova. Isso já está rolando? Sim, já está rolando. É com isso que a gente trabalha, com o Enem vestibular desde o início do ano. A gente tem cursos desde março, mas agora no segundo semestre sempre tem bastante gente que procura, né? Então nós temos os cursos de imersão na sede de Torres e o curso intensivo aqui na sede de Capão. E aí as aulas estão começando essa semana, pegam uma preparação intensivona assim mesmo, que vai só agora de agosto até as provas do Enem. E a gente ainda consegue garantir uma boa preparação aí pra essa galera. Uma dica que eu já peguei aqui da Roberta é que nesses cursos intensivos, os professores acabam dando fontes de onde pesquisar essas atualidades todas que saem lá na prova do Enem. Então é muito bacana ter alguém que nos ajude a estudar e tenha todo esse conhecimento, né, de tantos anos como a Roberta tem e os professores lá do universitário também. Tem telefones aqui na descrição e aqui no GC também para vocês que estão interessados em fazer o intensivo. E para quem não vai fazer, estuda muito em casa e boa sorte!